ver o que mais. E aí, né, fechado essa passagem aí sobre os diversos modelos né, de hélices, vamos falar um pouquinho sobre aplicações que a gente encontrou, né, que são possíveis de serem utilizadas. Primeiro, tem uma discussão aqui importante, que é entender assim, Triple Helix é uma teoria, é um modelo, é uma ferramenta, né? Primeira pergunta é se a gente precisa de uma Triple Helix prática. E aí alguns acadêmicos podem simplesmente dizer que não, né, que ela é suficiente enquanto marco teórico para análise, né, para estudos sociais, como ela é utilizada em boa parte das suas aplicações. Tá? Quando a gente está tratando de ciência, a aplicação prática não é um requisito. Okay? Pode ser uma aplicação teórica, né, no âmbito de estudos. Só que ela é tão poderosa do ponto de vista, né, da sua explicação, que a gente entende que seria talvez um desperdício você não ter uma aplicação prática. Tá? Quer dizer, como a gente está lidando aí com o campo de ciências sociais aplicadas, com uma visão, ela traz essas visões positivistas e keynesianas, né, seria interessante ter efetivamente ferramentas que se possam, né, ferramentas gerenciais, modelagem econômica, né, que você possa utilizar para, né, aplicar, desenvolver ou implantar, né, a Triple Helix no seu projeto, na sua organização, né, no seu país. Tá? Então é sempre um questionamento também dos atores, né, da esfera governo, da esfera empresarial, se não tem essa receita de bolo, essa aplicação, esse checklist, como é que faz isso. Tá? E até ocorre um certo desencanto quando eles verificam que não tem, que é uma discussão acadêmica, né, e isso acaba ao longo dos anos também levando a própria conferência a ficar com um caráter muito acadêmico. Tá? Como é que a gente coloca em prática a Triple Helix? Né? Isso ao longo desses 25, quase 30 anos, você não tem um esforço significativo nessa direção. E aí eu entendo particularmente que seja um papel até da Triple Helix Association, né, e alguns autores aí de liderar esse processo. Tá? A gente vê que a Triple Helix hoje ela serve para inspirar políticas públicas e ela serve para analisar, né, para fazer estudos, principalmente estudos de caso ex post, onde você analisa a configuração dos atores. Tá? Isso acaba sendo, em algum aspecto, uma limitação, né? Até para você analisar projetos mais complexos. Tá? A gente vê algumas ferramentas mais práticas. Né? Quer dizer, o AMIN é um esforço nessa direção, quer dizer, é um modelo para gestão de ambientes de inovação desenvolvido com foco em parques tecnológicos, né, com base na Quadruple Helix, onde você tenta identificar os atores, né, as lideranças, o financiamento, a estrutura, né, ela tem uma visão efetivamente institucional, mas também, né, busca entender como é que a dinâmica desses atores acontece. Tá? Então, ela é uma ferramenta prática com 11 elementos que permite que o gestor, né, faça um mapeamento de características do ambiente de inovação analisado. Né? E aí ela pode servir como um instrumento de avaliação, como um instrumento de planejamento, né? Ou seja, efetivamente contribuir na gestão desse ambiente, e tem uma série de estudos aí que o nosso grupo vem conduzindo, né, nessa direção. Muito mais no sentido de mapeamento, de identificação, de diagnóstico, do que em si de intervenção, mas pode-se caminhar nessa direção. Tá? Tem uma segunda ferramenta aplicada, que foi desenvolvida, né, no início da década passada, por um especialista em gamificação, que é o Trilicious, que é a ideia de você fazer um jogo de simulação, né, no qual as equipes são uma equipe, isso é muito aplicável, né, por exemplo, num congresso, num evento, né, você fazer um workshop, você simula os atores e, né, você divide as pessoas, cada um em atores de esferas distintas, e faz com que eles tenham ali interações, você dá problemas, dá temas para eles e faz com que eles interajam
buscando a solução para problemas complexos, né, propostos aí por esses facilitadores. O jogo ele foi, né, desenvolvido pelo Luke Homan, vem sendo aplicado esporadicamente, tá? Mas não tem um manual de facilitação, não tem um site, não tem uma documentação que permita a gente aplicar de uma forma mais efetiva, né? Isso precisaria ser retomado e ser desenvolvido. Tem várias outras iniciativas emergentes, né? Então, por exemplo, a ACEU, que é uma entidade que faz a certificação de universidades empreendedoras. Ou seja, ela desenvolveu um checklist a partir do qual, né, ela faz um diagnóstico da sua organização, diz, olha, você é uma universidade empreendedora, você atende a todos os requisitos, para isso está aqui, né, um certificado. Você tem uma outra rede, que é a University Industry Interaction Network, que eles têm um programa de universidade empreendedora, né, ou seja, a ideia de você, né, se associar ou contratá-los para que eles possam, né, apoiar a transformação da sua organização de uma universidade convencional e empreendedora. Tá? Tem um conjunto significativo, cerca de umas 30 universidades que utilizam esse serviço. E você teve um projeto que é o G1, né, que é o Global Entrepreneurial University Metrics, que era a ideia de desenvolver métricas para se mensurar essa transição para uma universidade empreendedora. Tá? Tem uma série de documentos disponíveis, tem uma contribuição significativa, foi um consórcio de várias instituições, né, que envolveu também a Triple Helix Association. É um trabalho também que pode ser continuado aí nessa, né, para dar um conjunto ali de ferramentas para se pensar o papel da universidade. Bom, para a gente encerrar, né, vamos revisitar alguns conceitos e construir algumas sínteses. Tá? O movimento da Triple Helix ele passa por um momento revisionista, tá, a partir de 2019, né, principalmente com duas publicações, um trabalho chamado, né, The Future of Innovation, a Reflection of the Triple Helix Agenda, e também por um trabalho do professor Leidersdorf, que é resultado de um livro que ele publica nesse período. Tá? Então, o modelo já com aí cerca de 25 anos, perdendo algum espaço para outras abordagens, os próprios autores, né, de primeira geração e parceiros, autores de segunda geração, vêm, né, e revisitam conceitos centrais. Tá? Tem alguns outros trabalhos que caminham nessa direção. Esse movimento vem aí até mais ou menos 2023, né? A ideia é de você rediscutir o modelo, influência, lacunas, né? Propor novos arranjos, atualizar a metáfora, né? Um pouco do que a gente viu, tá, nas primeiras partes aí do nosso curso. Tá? Quer dizer, ao longo dos anos, na verdade, se criou uma certa oposição entre o modelo de 3 hélices com os modelos de 4 e 5, né, até porque o Karajanis e Campbell não são originariamente, né, membros desse movimento, eles vêm de um outro grupo, de uma outra matriz teórica, né, e tinha-se um certo conflito, né, afinal são 3 ou são 4 hélices, como é que funciona isso? E, mais recentemente, o que se tem tentado trabalhar é na construção de uma síntese, na aproximação desses autores, principalmente aí de segunda geração, né, o Kai, né, criar pontes para se construir uma síntese. Então tem uma proposta de uma teoria unificada, né, de arquiteturas helicoidais, é uma proposta do Karajanis e Campbell em cima da quintuple helix. Ela é interessante, mas ela é um pouco abstrata. Né? Tem uma proposta, essa sim, né, bem interessante. O professor Kai, ele traz ideias do Richard Levitin sobre, né, genética. O Levitin elabora um modelo aí de tríades dentro de tríades, né, nos quais você tem relacionamento de genes
e esses genes se relacionam, né, com organismos e com outros organismos e com o ambiente, né? E ele aplica essa ideia, né, da biologia na discussão da Triple Helix. Então ele diz que, né, esse primeiro conjunto de interações aqui, universidade, empresa e governo, no âmbito, né, mais organizacional, né, é um ilogene, que você tem várias relações desse tipo, né, formando uma estrutura social, né, por exemplo, numa região, e que você tem várias outras estruturas, né, em outras regiões, dentro de um contexto, né, do natural, e que isso forma, né, o que a gente conhece aí, o que a gente chamaria do sistema de inovação. Né? Então, assim, essa abordagem do Neo Triple Helix Model, né, ou da nova Triple Helix, da nova hélice tripla, olhando ecossistemas de inovação, ela é uma ideia bastante recente, tem 2 anos que ela surge, e ela explica, né, a visão, a aplicação da Triple Helix do ponto de vista micro, meso e macroeconômico, e faz a conexão que anteriormente não estava bem feita, né, ou não era percebida, né, por várias pessoas que iam estudar o tema. Tá? Então, o Inogene ele trata a dinâmica de inovação entre atores, né, as estruturas sociais são o organismo, e a interação desses, né, formam o ambiente econômico. Tá? Então, esse modelo nos parece bem atual e bem interessante, né, de ser aplicado. Tá? Ele não sana uma série de outros problemas de como efetivamente aplicar ou de como mensurar as relações, né, mas ele abre um caminho aí para se pensar de novo. Né, na verdade, ele abre um caminho para a gente argumentar que, né, Triple Helix continua sendo uma explicação satisfatória para esse conjunto de relações. Tá? Então você tem, né, o modelo da Neo Triple Helix, ele faz uma síntese teórica entre os modelos de 3, 4 e 5 hélices. Né? Essa analogia ela se parece bem com o mundo real, onde você tem cadeias de produção e cadeias de conhecimento, né? que formam setores e atividades econômicas. Então você tem cadeias produtivas, cadeias de conhecimento, setores econômicos e com o papel do governo, estruturas socioeconômicas e um contexto ambiental. Então esse encadeamento, né, ele é real, tá? Essa tríade inicial se relaciona com outras tríades, formando, né, estruturas econômicas e sociais. Né? Esse contexto ambiental, natural, permite que a gente pense as próprias relações sociais que acontecem sem necessariamente ter que colocar uma hélice específica para isso. Isso atende também aspectos, né, que estão advogados lá na quíntuple hélice, sem a necessidade também de ter um ator. Né? Então, assim, a base analítica, né, para esse modelo, né, ela acaba sugando ou aprendendo, né, trazendo coisas do modelo de 3 hélices e outras do modelo de 4 e 5 hélices, e incorporando tudo, e mais do que isso, né, ultrapassando vamos dizer assim, as limitações que existiam nessa discussão anteriormente. Né? Então a ideia de uma síntese aqui ela é bem presente. Tá? Para a gente finalizar, né, retomando a nossa agenda de pesquisa futura, né, a gente vê que tem 2 direções complementares. Primeiro, avanços em direção a uma teoria. Né? Talvez o Neo Triple Helix Model possa ser entendido efetivamente como um modelo ou como teoria. Precisa, né, trabalhar um pouco mais. Tem um conjunto de ideias inacabadas, né, que a gente comentou lá, circulação de pessoas, transformação de esferas em espaços, confiança, a relação entre o macro e o micro, essa foi resolvida, mas as outras continuam em aberto. Conexão com outras ideias, né, inovação aberta, sustentabilidade, indústria 4.0, eu acho que aí sim, o Neo Triple Helix Model tem potencial, né, ele já incorpora a discussão de sustentabilidade e de dialogar com esses outros temas também. Tá? Uma segunda direção, estudos comparativos entre países.
né? Quer dizer, a ideia do estudo de caso simples que aparece em muitos artigos dessa literatura, ela é interessante, mas você fazer estudos comparativos, né, de situações ou ambientes distintos, certamente vai permitir uma aceleração desse processo aí, de compreensão ou de construção de uma teoria que seja de aplicação geral. Tá? A questão das lacunas, né? A receita, como é que se aplica Triple Helix, né? E como se transforma, né, uma universidade convencional em uma empreendedora. A questão das ferramentas gerenciais para você administrar as relações, né? E a mensuração dessas relações. Aqui tem um campo de pesquisa muito significativo, tá? E novos campos de desenvolvimento, né? Você olhar papéis, né, desses atores que estão envolvidos aqui ou de contextos nos quais esses atores estão envolvidos. Então, os mecanismos, né, e ambientes de inovação, né? Tem uma discussão mais recente de ecossistemas de inovação, que também pode ser trazida para cá, papel de intermediários, papel do governo, né, a governança de projetos de desenvolvimento regional e de cidades inteligentes, e, né, a figura do administrador acadêmico, né, que é, na verdade, o ponto onde começa toda essa discussão. Então, assim, a gente agradece muito por vocês terem acompanhado, né, todo esse conteúdo até aqui, tá? E a gente espera que ele que tenha sido útil e que ele seja útil, né? E o nosso grupo de pesquisa e os parceiros estão abertos aí para colaborações, nesse campo, tá? Deixo para vocês o meu muito obrigado.